Continua a reta final do campeonato, já lá vão 30 jornadas, faltam 4. Benfica e Sporting lutam pelo título, Braga e Porto lutam pelo pódio. Este fim de semana todos venceram, com maior ou menor dificuldade. Ficou ainda confirmado que a final da Taça de Portugal será disputada entre os Leões e as Águias pela primeira vez em 29 anos, desde aquela trágica final de 96. Bem-vindos ao Triângulo Ofensivo, eu sou o designado moderador lampião, como sempre, André Duarte, acompanhado pelo portista da casa, Ricardo Martins. Boa noite a todos. Diz lá a verdade, ontem cancelaste o podcast para ir a uma festa do Otávio e do Jalo, não é verdade? Oh, eu não queria que soubesse que fui convidado para a polémica festa. Eu estava lá, eu vi tudo. Eu vou-vos dar informações em primeira mão sobre essa festa. Tá bem. Portanto, fiquem até ao fim. Assistam até ao fim. Nota-se logo na voz que ele esteve na festa, pessoal. Não É, liguem. nem consigo disfarçar, nem consigo disfarçar. E o nosso representante do Palmeiras, Sporting, Real Madrid, homem de muitas caras, Igor Mota. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Foi um bom fim de semana em Guimarães, o último. Foi um belo fim de semana. Não para quem torce para o Vitória, mas Tá bem. Bem, avancemos para os nossos rescaldos da semana. Começamos pelo Futebol Clube do Porto 2, Famalicão 1. Rodrigo Moura marcou 2 golos, mas ainda houve tempo para sofrer quando o Famalicão reduziu já perto do fim. Ainda assim, os Dragões saíram com a vitória. Ricardo, mesmo com Moura, o Porto sofre para ganhar. É um bocado mais do mesmo, não é? Todos os jogos acontece um pouco a mesma história nos últimos meses, diria até. Vale o menino de ouro, não é? Que vai safando esta equipa de ficarem ainda mais atrás, mas acho que a única coisa positiva para além do bom jogo do Rodrigo Moura foi o Gonçalo Borges foi expulso no final. E já sei que no próximo jogo não chateia. Havia de ser expulso sempre, sinceramente. Mas pronto, diz, André. Ele, em vez de o treinador, mete-o a levar amarelos de propósito, não para o poupar para outros jogos, mas só porque não o quer ver jogar. É o contrário do que aconteceu com o Florentino no jogo do Guimarães. É, mas pronto, falando mais a sério, vale o Rodrigo Moura só. O resto é tudo uma miséria. E pronto, e agora não se avizinha nada, não se avizinham coisas muito positivas agora no próximo jogo, uma deslocação fora. O Diogo Costa está lesionado, não sei. Começo a não acreditar neste quarto lugar. O Braga também não escorrega, consegue vencer nos jogos fora. Vai também ter uma deslocação difícil a Famalicão, mas não estou a ver o Porto a conseguir passar para a frente. Acho que até é mais fácil o Porto perder pontos neste momento que o Braga, sinceramente. Então vais torcer pelo Benfica na última jornada. Vamos ver como é que chegam as coisas até lá. Vamos ao elefante na sala, como se diz. Uma série de jogadores do Porto foram apanhados numa festa às altas horas da noite por elementos da claque dos Super Dragões, penso eu, e acabaram por ter de chamar a polícia para a sua proteção para poderem chegar a casa. No dia seguinte foram castigados pelo clube. Opiniões sobre toda esta controvérsia que envolveu o Futebol Clube do Porto esta semana? Olha, não bastava não jogarem um caralho, ainda vão para a noite contra os regulamentos do clube. Pronto, o que é que és que te diga? É os meninos que temos. É os meninos que temos. É limpar esta merda toda. É limpar esta merda toda e trazer quase um plantel novo. O que é que se pode dizer? Agora já nem o Samu joga o Denis Gould, que é o pior ponta de lança que me lembro na história do Porto. Mas pronto, o treinador anda a tentar tirar alguma coisa que não sei bem o que é. Tu, para Enfim. ti, destes jogadores que foram para a festa, acho que foi o Otávio, o Tiago Jaló, o Martim Fernandes e o William Gomes. Há algum destes que achas que deviam ser todos limpados, só alguns? Sei lá. Olha, o Otávio tem que ir embora, já dizia isso antes desta polémica toda, agora ainda pior ficou a situação dele. Mas pronto, eu gosto do Martim Fernandes e vejo alguma qualidade neste William Gomes, não é? Sim. Mas não sei, não sei. Eu acho que o plantel tem que sofrer aqui uma limpeza. Gostava que o Francisco Conceição também regressasse na tempo
do Mundial. Já visto que a Juventus também não o vai querer contratar, mas não sei. Vai ser muito difícil para limpar este plantel a tempo de fazermos um bom Mundial, sinceramente. Isto envolveu dois jogadores do Brasil e agora toda esta polémica. Achas que há aqui alguma diferença cultural ou... Também envolveu dois portugueses, por isso não é por aí, mas como é que o que é que tu achaste desta polémica? Achas isto normal? Foi um bom Sim, castigo? vindo de um futebol que acontece isso muitas das vezes, eu ainda tento pensar muito pelo lado do jogador e me coloco no lugar do jogador, que é, se eu não estou bem no meu serviço, se eu estou cumprindo o meu horário, estou cumprindo o que eu posso fazer. Ah, mas os resultados não vêm, ok. Não depende só do Otávio, não depende só do William Gomes, não depende de quem foi só ali. Entendo que eles poderiam ter tido mais maturidade e entender que não era momento para isso. Só que assim, eu acho que vida de jogador ela é uma vida pública. Então, o barulho que ele fizer, dependendo do barulho, sempre vai dar muita discussão. Só que eu acho que ele tem que ter um momento de privacidade. E acho que tu tentar sair para tentar espairecer a cabeça. Às vezes o jogador também não está num bom momento e ele está tentando encontrar alguma solução para ele se divertir. Às vezes quando tu tá mal no teu trabalho, tu vai ficar em casa, dentro de casa trancado uma semana inteira. Não, tu às vezes vai tentar se divertir com os teus amigos, tu vai sair, vai tentar tomar ali uma cerveja, alguma coisa, ir num bar, conversar. Então, eu acho que a gente tem que se colocar muito nesse lugar de se pôr no lugar do jogador. O jogador muitas vezes ele é dado como uma máquina, que ele só tem que treinar e jogar futebol, treinar e jogar futebol. Mas todo mundo esquece que ele também é humano. Ele não vai estar numa semana boa toda a vida. Ele não é um Messi, um Cristiano Ronaldo para sempre. Ninguém tem a cabeça tão boa sempre. Pá, mas E a minha questão é, o Otávio agora é tão criticado, mas há 6 meses, 8 meses atrás, quando ele estava fazendo até que uma temporada boa e não estava tendo tanta inconsistência, eu ouvi falar de pessoas que o Porto tinha encontrado até que um zagueiro que não era tão ruim. E daí o time começa a ir mal, começa a jogar mal, aí a culpa começa a aparecer nos jogadores, é óbvio. Então, assim, eu acho que é muito 880. Se o Porto começa a ganhar de hoje para frente e passa um ano inteiro ganhando, ninguém mais vai falar do Otávio, ninguém mais vai falar do William Gomes. Então, eu acho que é tudo momento. Eu acho que tem que saber separar a vida de jogador. Também uma vida pessoal. Eles têm que, lógico, como eu disse, com responsabilidade. Talvez se eles ficarem até tarde, pode ter sido algo que encarretou mais essa discussão toda e toda essa polêmica. Por exemplo, ficou até às 5, poderia ter ficado até meia-noite, 11 horas da noite, e ido para casa, no outro dia ser apresentado, talvez não teria acontecido todo esse burburinho. Mas também entendo que quando tu tá mal, eu acho que tu se trancar dentro do quarto e ficar ali remoendo, eu acho que também não vai te adiantar de nada. o que é que achas disso, Ricardo? Concordas ou discordas? Mais ou menos. Podia-se ter feito as coisas de uma forma diferente. Não precisavas de vir para um baile funk até às 5 da manhã para espairecer a cabeça, sinceramente. Eh, o homem Especialmente num dia podia antes de fazer. treino, não é? Mas ainda por cima levar os teus colegas de equipa contigo. É que não só estás a fazer geneira, como ainda estás a prejudicar os teus colegas. Mas não Mas sei, eu. não marroniei. Cada um foi por conta própria, ninguém botou uma cabeça na arma do outro e falou, tu tem que ir comigo. Sim, é Vamos, vamos, verdade. vamos por esse lado também. É verdade, mas uma má influência é uma má influência, percebes? A influência conta muito. Sim, Agora, mas assim, não é porque eu ando com X pessoa que eu sou X pessoa. Não é? Eu acho que eu tomo minhas ações e eu respondo por mim. Eu não respondo pelo William Gomes, eu não respondo pelo Ricardo. sim, mas o Martim Fernandes é um miúdo com 18 anos, é normal ser influenciado. Agora, o jogador já anda a jogar tão mal, tanto é que agora até já nem joga. Ainda se mete nestas polémicas porque está explícito que não podem, depois das 11 da noite, tentar em casa a descansar. O homem tem o dia todo para fazer as festas que quiser, desde que depois das 11 da noite não seja visto na rua e não anda aí a fazer. Não andei na má vida a fazer atitudes negativas, digamos assim. Agora, tudo isto era muito evitável, percebes? Eu acho que metem-se nestas polémicas a troco de nada, percebes? Podiam ser, e podia tudo Sim. isto ser evitado e não tínhamos de estar aqui com esta conversa sequer. E o homem parece que por nada mete-se numa polémica do qual acho que já nem vai conseguir sair e simplesmente vai ser dispensado. O Tiago Jaló já vai ser recambiado embora, só está por empréstimo. O Otávio, tudo indica que vai ser vendido também
por questões, porque pronto, também se vai desvalorizando o potencial do jogador e tudo isto também não é bom para ninguém. Pois, E o Porto continua em quarto lugar e continua a jogar mal. Parece que quando as coisas estão más, parece que ainda fazem propósito para que as coisas fiquem piores. O que é que se pode dizer? Como é que se vai defender um jogador destes, não é? eu entendo a indignação dos adeptos que estavam lá à porta a ver aquilo, não é? Não, não, é que tu acabas de perder 4-1 contra o teu maior rival pela segunda vez esta época, depois ver os jogadores a fazer na festança, opá, é assim uma daquelas coisas que não fica bem a ninguém. Bem, Exato, exato, avançamos exato. deste tópico. Sim, 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 sim. Vamos avançar então. Segundo rescaldo da semana: Sporting 3, Moreirense 1. Exibição dominante com hat-trick de Gyökeres. Chapa 3 para o Sporting. Igor, afasta-te aí do microfone e depois responde-me à seguinte questão. O Sporting está numa fase mais confiante desde a saída do Amorim, na sua fase mais confiante desde a saída do Amorim, nesta fase final do campeonato? É, pode-se dizer que sim. E tudo isso tem a ver com o Jokic estar nesse novo prime dele, novamente. Nós mesmos dissemos, nós mesmos dissemos há uns episódios atrás que quando o Jokic estivesse na melhor condição física dele, ele tinha essa condição de colocar o Sporting para brigar pelos títulos. E é isso que está acontecendo. Eu acho que foi uma vitória incontestável. Também ninguém esperava menos que isso. Contra o Moreirense em casa e brigando pelo título, eu acho que não poderia sofrer mesmo. E não sofreu. E o Jokic ele está naquela fase novamente em que ele vai chutar em direção à lateral, a bola vai fazer curva e vai entrar pro gol. Um, a primeira parte foi mais dominante que a segunda. O Sporting tende a cair de rendimento nas segundas partes. É a minha leitura. Tu concordas com isso? Acho que isso sim, mas também vem muito pela questão de talvez tu não querer ficar os 200% o jogo inteiro. Eu acho que muitas vezes o Sporting ele já encaminhou a partida, ou já está com a partida sobre seus domínios, então eles só não precisam fazer coisas à la Benfica, que é de dificultar a partida. E no segundo tempo, eles mesmo dentro de campo, eles já começam a se preservar para o próximo jogo, porque agora são mais 4 jogos pela Liga, fora as finais que tem. Então, tudo que eles puderem se autopreservar, eu acho que eles fazem bem. Um, Ricardo, o Gyökeres dificilmente vai ficar para o ano, mas se calhar é uma boa altura para abrir aqui uma discussão que é, sejamos sinceros, é capaz de ser um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa deste século. Tu onde é que o colocas ali no topo, frente aos Falcões e aos Julks e ao João Félix também? O João Félix está mesmo nesta conversa. Só digo para ti, não é? Diz lá Não, então. mas é difícil fazer essa comparação porque, por exemplo, ainda tivemos o Jardel, ainda tivemos o Falcão, o Hulk. hum, Epá, eu sou sincero, eu vi o Hulk fazer coisas contra toda a gente que não vi mais ninguém fazer. Porque o Gyökeres é um jogador incrível, mas o Hulk parece que em clássicos contra o Benfica então pegava a bola onde pegasse era golo. Se fosse do meio campo era do meio campo, se fosse fora da área era fora da área, dentro da área, de cabeça, pé direito, pé esquerdo, não sei. Mas o Gyökeres é um jogador incrível, atenção, não sei, é por isso que digo que é tão difícil de comparar. Mas top 5 top 3 até, eu meteria o top 3 deste século, os jogadores a jogar em Portugal, certamente. Eu acho que vocês concordam com isso. Top 3 não sei, mas pelo menos top 5 top 10 de certeza, mas e se calhar top 5 porque o Gyökeres de facto nestes últimos 2 anos foi um fenómeno para o Sporting que aterrorizou o resto da liga e acho que é uma das razões pelo que o Sporting ainda está, é a única razão que o Sporting ainda está competitivo esta época, ele e o Trincão e talvez o Yilmaz. Mas sim, acho que é mesmo. Vamos avançar Se para. eles Sim, tivessem, diz. talvez ele estivesse até numa prateleira mais alta, se o Sporting tivesse como vocês dizem, boas prestações nas competições europeias, né?
porque normalmente o Sporting ele não consegue avançar, por exemplo, até oitavos, quartos, semi. Então, consequentemente, ele não consegue jogar tanto contra esses times de alto nível. E jogando só na Liga Portuguesa, ele também não consegue melhorar tanto esses números, apesar dos números dele serem totalmente. Isso é coisa de outro mundo. Sim, são Mas astronómicos. eu acho que talvez se ele tivesse mais oportunidades contra equipes, por exemplo, o próprio Benfica jogando aí contra Juventus, Atlético de Madrid, Barcelona, 2 vezes na temporada, o próprio Porto de um tempo atrás que avançava até as quartas de finais de uma Champions, se ele tivesse essa oportunidade de jogar contra essas equipes, talvez ele também tivesse numa prateleira mais alta. Pois, não sei, vai ser difícil ver como é que o Gyökeres agora quando sair de Portugal, quase certeza que vai acontecer no final desta época, como é que ele se vai portar no futebol de elite, não é? Agora, que foi uma das maiores, um dos maiores jogadores que já passou na Liga Portuguesa neste século, e se calhar em toda a história, é inegável, na minha opinião. Ele ainda pode ganhar a Bota de Ouro este ano, não é? É o favorito neste momento. Ou estou Se tem enganado? ele e tem o Salah junto também, se não me engano, né? Que eu tinha visto que o Salah também tá. Sim, O Salah eu acho que tá até com números maiores do que ele ainda. sim, é o Gyökeres, o Salah e o Lewandowski, se não me engano. Mas bem, vamos aqui avançar para o jogo mais interessante do fim de semana. Era um jogo que se adivinhava ser mais renhido do que o que propriamente foi. Vitória de Guimarães 0, Benfica 3. Pronto, eu se calhar começo por comentar este jogo. O Vitória até fez um bom jogo, na minha opinião. Vi pessoas a dizer que tivemos sorte, e sim, de facto tivemos alguma sorte. Mas não achei também que fosse um mau jogo do Benfica. Entramos com dificuldade, é verdade, e mesmo depois de marcarmos o primeiro golo, houve uns períodos em que o Vitória ainda esteve por cima. E está. Esta, se calhar, até foi o melhor jogo da época do Trubinho. Na minha opinião, foi o homem do jogo, que diz que pronto, não foi um jogo fácil para o Benfica. Depois houve a questão das lesões na segunda parte. Tanto o Di Maria como o Tomás Araújo já se via que não estavam a 100% e acho que até estavam a arrastar a equipa para baixo. E quando saíram, achei que melhoramos bastante. E depois, pronto, marcamos 2 golos com alguma ajuda do guarda-redes adversário, que não esteve nos seus melhores dias. O Luís Filipe Vieira sempre disse que o Bruno Varela era um guarda-redes que nos ia dar muitas alegrias. E está confirmado. Tirando isso, o Arsenal está de volta a lateral direito. Já estava com saudades de o ver lá. O homem, eu tenho a certeza que ele até vai gostar agora de passar o resto da época a lateral direito. Acho que mais uma vez fica à vista o mau planeamento do Rui Costa esta época. Temos 3 pontas de lança, 3 ou 4 extremos esquerdos e o lateral direito está tudo roto. E neste momento, nem o central que estávamos a adaptar para lá está disponível. Vamos ter que adaptar outra vez o pau para toda a obra, que é o Arsenal. Tirando isso, eu não tenho mais grandes comentários sobre este jogo. Não sei se algum de vocês tem. Tu, Ricardo, o que é que achaste do Benfica Guimarães? Faltou-lhe eficácia ao Guimarães porque e o Trubin também teve um dia inspirado, não é? Mas acho que foi muita falta de inspiração ao Vítor Guimarães para decidir para conseguir fazer o gol, porque oportunidades também não nos faltaram e um Bruno Varela que, pronto, acho que dá aquela ajudinha, não é? Sim, é verdade. Tu, Igor, o que é que achaste deste jogo? Eu acho que mais ou menos o que o Ricardo disse. Eu acho que se o Vitória, numa das primeiras oportunidades que teve na partida, marca um gol, talvez o jogo tivesse sido diferente. Mas, é claro, eu acho que, apesar de tudo, teve as oportunidades. O Trubin muito bem, mas quem foi eficiente e quem soube sofrer foi o Benfica. E saiu com a vitória mais que merecida. Sim. Algum de vocês tem opiniões sobre a polémica dos amarelos? Eles vê-se nitidamente que tanto o Florentino como o Di Maria levaram amarelos de propósito para falhar o próximo jogo e estar reiniciado para Alvalade, não, para o jogo com o Sporting na Luz. Tem opiniões sobre isso? Eu acho que o regulamento diz que quem for apanhado ou dá amarelos propositadamente leva uma suspensão de 5 jogos, qualquer coisa assim do género. Eu que li em algum sítio foi que esse regulamento existe para a Federação Portuguesa, mas nunca foi implementado na Liga Portuguesa. Eu não sei exatamente o que é que isso significa, só sei que, pelo que eu percebi, nunca foi aplicado isso. Ou pelo menos que eu me lembro, também não me lembro de algum jogador ter sido expulso por isso. Agora,
É daquelas coisas que não é bonito, mas faz parte da estratégia e se toda a gente faz, o Benfica também tem que fazer, na minha opinião. Não podemos ser anjinhos. Um, mas pronto, ficamos por aí nessa polémica. É, Tá bem. Bem, acabamos por aí a Liga Portuguesa do fim de semana. Depois houve Real Madrid Atlético de Bilbao. Eu por acaso este jogo do início ao fim, Igor, foi um daqueles jogos em que a bola parece que não entra, não é? Exato. Quem vê o resultado pensa, meu, o Real Madrid sofreu de novo. Mas se tu vê o jogo, tu mesmo sabe que não foi muito bem por isso. Eu acho que o Real Madrid poderia ter feito 7, 8, 9. E bem no fim eu tava achando que ia ser aquela partida que o Real Madrid ia perder de 1-0, na verdade. Porque se não entra até os 90, eu já pensei, vai tomar um gol de contra-ataque e pronto, vai perder de 1-0. E quando eu tava quase convencido disso, o Valverde, que tem sempre essas felicidades de encontrar esses belos chutes, encontrou mais uma vez um belo chute e deu esses 3 pontos pro Real Madrid. Mas o 1-0 ele mascara muito que foi a partida, que foi muito dominante do Real Madrid. Tu achas que o Endrick já está pronto para ser um ponta de lança de alto nível ou ainda tem muita papa para comer, como se diz? Não, pronto, não. Eu acho que o Ancelotti faz bem e ir pondo ele. Todo mundo sabe da situação que o Vinícius passou no começo do Real Madrid, o próprio Rodrigo, que eram jogadores em que eram vistos como chacota no começo. O Endrick, eu acho que ele já tem um corpo de atleta europeu, porque se tu olhar para ele, ele tem 18 anos e ele é maior do que muitos zagueiros. Então, assim, eu acho que ele já tem um corpo e a mentalidade dele é muito boa. O que falta para ele mesmo agora é casca. É ele começar a jogar, é ele começar a entender as diferentes situações que ocorrem dentro do jogo. Eu acho que mesmo contra o Atlético Bilbao, ele teve 2 ou 3 oportunidades em que ele podia ter tomado uma melhor decisão ou podia simplesmente ter enfiado o pé. Eu não sei se ele tem medo de chutar aqui, mas quando ele estava no Brasil, ele enfiava o pé e era não vou dizer um Hulk, porque o Hulk é muito forte, mas o Endrick, ele tem uma força que para a idade dele é muito grande e simplesmente ele fez muitos gols assim no Brasil. E não sei, a minha opinião é que ele poderia ter tomado melhores decisões. Muito novo, né? 18 anos, está no Sim. melhor clube do mundo, tem uma pressão gigante de ter simplesmente o Mbappé de titular na tua posição e tu às vezes tentar substituir o Mbappé ou tentar pelo menos fazer sombra a isso, também pode colocar uma pressão em cima de ti. Sim. Mas eu acho que ele está no caminho certo, eu acho que o Ancelotti também está no caminho certo de ir pondo ele aos poucos e creio que nas 2 próximas temporadas o Endrick já seja um jogador que já vai dar mais ao Real Madrid. E o Endrick pode subir a ser um nome importante, porque há aqui dois nomes que podem estar de sair do Real Madrid. O primeiro é o Ancelotti, que se calhar no final da época o mais provável é ir embora, visto que já foi eliminado a Liga dos Campeões e parece que vai perder também a Liga Espanhola. A Copa del Rey vai ser este fim de semana, vamos ver o que é que vai dar. Achas que isso vai resolver o problema, o Ancelotti, já agora? Eu acho que não, o próximo técnico que for ver também vai ver que o Endrick é um atleta promissor, que tem muito para dar, só que é muito novo. Não, eu estou a dizer Então a saída é do normal. Ancelotti. Achas que a saída do Ancelotti vai beneficiar o Real Madrid? Se vai beneficiar, olha, é só ver os últimos títulos, não sei se vai beneficiar ou não. Às vezes eu acho que acaba o ciclo de um treinador, mas que o Ancelotti, ele é um treinador à altura do Real Madrid, ele é sem dúvida nenhuma. Mas respirar novos ares também não é nada ruim. Eu acho que o Real Madrid não tem muita opção no mercado, a não ser o Jürgen Klopp, hoje, na minha opinião. Mas pronto, não sei mais ou menos para que lado que o Real Madrid vai. Sim. Depois o outro nome que eu estava a referir, e aí é que o Hendrick se calhar vai entrar, é o Vini Júnior, que estava endiabrado no último jogo, mas acabou por não marcar. Um, o que é que achaste, Igor, das novas exigências salariais do Vinícius? Assim, eu acho que enquanto ele for pedindo essas exigências e ele for ganhando, cada vez mais ele vai pedindo.
Então, assim, eu acho que realmente ele já chegou num ponto em que se o Real Madrid não pagar, um clube da Arábia vai pagar. E não sei, o jogador tem aquela questão sempre de pensar muito no financeiro, apesar de ele não receber mal no Real Madrid. Só que, querendo ou não, uma temporada, duas que ele fique lá na Arábia, ele faz dinheiro para 10 gerações da família dele. Então, eu acho que realmente o ciclo do Vinícius já parece que já está se encerrando pelo menos há uma temporada. E Sim. agora, no final dessa, eu acho que vai se concretizar. A mim parece-me ridículo. O homem está a pedir a mesma coisa que acho que o Cristiano Ronaldo, só o Cristiano Ronaldo na história do Real Madrid é que ganhou. E esta época ele não, convenhamos que não fez o suficiente para justificar isso, na minha opinião. Não, e mesmo que tivesse feito o suficiente, tem que ver que estão casos e casos. O Cristiano Ronaldo muitas das vezes ganhou campeonatos sozinho para o Real Madrid. E o Vinícius Júnior, apesar de ser um bom jogador, eu acho que ele nunca vai se equiparar com o Cristiano Ronaldo, nunca mesmo. É, eu ainda tenho uma opinião de que ele é um jogador muito mais veloz do que habilidoso. Vai ver muitos vídeos dele driblando e tudo mais. O Cristiano Ronaldo mesmo não era um jogador de muito drible, mas ele era um jogador de finalização incontestável. Ele chutava uma vez, fazia 2 gols, se bobear. E o Vinícius Júnior, eu acho que ele é um jogador de muita velocidade e que sim, fez boas exibições para o Real Madrid. Não vai apagar tudo que ele fez, mas acho que ele está muito longe de receber o que ele pede para receber. E só na Arábia que ele vai encontrar isso. Bem, vamos se calhar sair. Tens comentários sobre o Real Madrid, Ricardo, já agora? Não, não, vocês já sabem tudo. Vocês são especialistas em Real Madrid. Está bem. Bem, vamos voltar aqui ao Burgo então. Houve jogos da taça, não foram jogos lá muito interessantes, agora à meio da semana. Começamos se calhar pelo Sporting, Rio Ave 1, Sporting 2. Se calhar isto foi um jogo um bocado sem grande interesse. E agora a coisa mais interessante foi que eu ganhei mais 4 pontos nas apostas e agora estou ali a calcar os calcanhares do Ricardo. Já agora, vou só deixar essa. Tens algum comentário sobre este jogo em especial? Não, na verdade foi o típico jogo que o Sporting só entrou mesmo para terminar os 90 minutos finais. Foi só para fazer frente mesmo e sair com a classificação. Sim, o Pedro Gonçalves finalmente entrou de início, o Pote, e quem ficou no banco foi o Kenda e o Katamo. O que é que achaste desta configuração do ataque do Sporting? Eu acho que nesse jogo específico não dá para tirar um parâmetro muito, muito grande, vamos dizer assim. Eu acho que o Sporting mesmo não parecia estar com 100%, a força no caso, e eu acho que o Pote sim, ele vai ser titular, incontestável, mas Trincão, eu acho que ele vai acabar puxando o Pote pro meio, ainda na minha opinião, que vai ser no lugar do De Basto. Eu acho que ele vai jogar nessa configuração e vai jogar com o Catano ou com o Kendá de ponta extremo, não é? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E esse jogo mesmo, apesar de parecer que era uma equipe titular, eu acho que foi mais mesmo para preservar e não sofrer nenhum risco no jogo. E o Pote é o Pote, não precisa de muita justificação. Entendo. Por acaso podemos aqui introduzir outra polémica da semana que foi o Varandas não foi muito claro se ia manter o Rui Borges para a próxima época e também o próprio Rui Borges disse que não estava com medo de não ganhar o campeonato, o que foi uma afirmação um bocado estranha. Vendo de fora, Ricardo, o que é que achas? Tanto se o Bruno Lage e o Rui Borges, quem não ganhar o campeonato, achas que sai no fim da época? Uma pergunta complicada. Se- Não sei, não sei, não sei. Eu acho eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que quem não ganhar o campeonato vai se manter nas suas equipas. E mesmo o Anselmi, mesmo que não consiga segurar o terceiro lugar, acho que também se vai manter, porque é uma aposta já meio que esta época já era para esquecer quando chegou. Portanto, a minha resposta acho que não. Mesmo tu repara, quem é que agora iriam buscar para o ter no lugar dele? Estás a perceber? Eu acho que não Sim. faria sentido tirar.
Opa, Tirar quer o Lage, quer o Rui Borges. acho que tanto o Lage como o Rui Borges entraram quando as respectivas equipas não estavam em primeiro. E agora o Lage está melhor do que estava, que ele pegou na equipa quando estava a 5 pontos e está em igualdade pontual com o Sporting. E o Borges pegou com a equipa atrás do Benfica e conseguiu pô-la novamente à frente, a igualdade pontual com o Sporting à frente. Por isso eu acho que ambos fizeram uma boa época para o estado em que apanharam as respectivas equipas. Agora, o Benfica tem sempre uma exigência muito grande com os treinadores. E se o Lage sair desta época só com a Taça da Liga, acho que pode ser, acho que é mais candidato a sair do que propriamente o Rui Borges. Agora, é uma pergunta difícil. Eu acho que concordo contigo que tanto os três treinadores dos três grandes se vão manter para a próxima época, mas acho que vai depender muito tanto do campeonato como da taça. Tu tens opiniões sobre este tópico, Igor? Eu acho que o Laje tem mais chance de ser demitido do que o Rui Borges. Sim. Eu acho que se o Laje não ganhar nenhum título, principalmente se perder todos eles que estão em disputa para o próprio Sporting, eu acho que o Laje não aguenta no cargo, não. Até porque não teve as e crises de também- lesões que o Rui Borges teve, não é? Exato, era isso que eu ia falar agora. Eu acho que quem não tem tanta culpa de perder títulos talvez seja o próprio Rui Borges. Teve que pegar uma equipe que vinha de um treinador muito bom. Não estou falando daqueles 3 jogos do outro treinador, que eu já esqueci o nome. Pegou uma equipe vinda do Rubem Amorim, que estava em alta, jogando ali fininha, todo mundo se conhecia. E ele simplesmente chegou e fez o que se esperava, que era colocar a casa em ordem e fazer o básico, não inventar. Ele não inventou, o Sporting voltou às atuações boas que vinha tendo, e mesmo com muitos jogadores machucados, o Sporting ainda conseguiu sempre fazer jogos à altura. Então acho que se o Rui Borges perder o título, talvez se perder todos, também creio que ele possa cair. Mas não tanto quanto o Benfica. Eu acho que se o Benfica perder todos os títulos que estão em disputa, o Bruno Lage não fica. Eu acho que vai depender muito da maneira como o Bruno Lage perder, porque tu também tens de ver. Não tivemos tantas lesões como o Sporting, mas tivemos algumas. Tivemos o Bá e o Mano Silva, e o facto de termos de fazer tantas adaptações à lateral direito, não sei se é culpa do Bruno Lage. Também tem a ver com a presidência e com o planeamento da época. Sim. E depois, pá, o Lage deu-nos a primeira taça da Liga em 7 anos, fez boas exibições na Liga dos Campeões. Eu acho que seria uma conversa a ter no final da época, mas acho que o Lage tem boas hipóteses de ficar, mesmo não ganhando nada. Agora que já vai começar a época depois um bocado queimada, também é verdade. E por falar em Lage, bem, vamos aqui. Diz. Só uma notícia aqui de primeira mão. Talvez seja já a última temporada do Pote pelo Sporting. Que pelo que eu vejo, o próprio Fabrício Romano, que é aquele jornalista que dificilmente erra nas notícias, diz que o Aston Villa está interessado em Pote para a próxima temporada. Epá, o Fabrício Romano. O que é que o Fabrício Romano sabe? Convenhamos. Bem, vamos passar ao Dificilmente ele erra. Vamos passar ao próximo jogo. Benfica 4, Tirsense 0. Foi um jogo um pouco desapontante, na minha opinião. Um bocado de falta de vontade dos suplentes que entraram para este jogo. Nem sequer era a equipa B, eram os suplentes mesmo. Para o Tirsense chega e sobra, enfim. Notei que só parecemos marcar com base no aproveitamento das bolas paradas, o que não é exatamente impressionante, nem muito promissor, contra uma equipa da 4ª divisão. E depois também não sei o que é que se passa com o Bruma. Agora parece que só é titular em jogos destes. Há uns meses parecia que ele estava a jogar todos os jogos. Agora saiu uma notícia que se chateou com o Lage, o Benfica negou, não se chateou nada, mas a verdade é que agora passou para a segunda opção, a segunda ou terceira. Tu, Ricardo, que sabes tudo, tens algumas especulações neste sentido? Como? Desculpa. Tens algumas especulações relativamente à situação do Bruma, tu que sabes tudo? Não sei, ele está bem desaparecido, não é? Eu sinto que esperava-se mais, principalmente daqueles primeiros jogos, que lembro que até fez alguns jogos interessantes, em que até decidiu. Sim, o jogo do Corrija-me se Braga. estiver errado. Sim, exato. Mas não sei, poderá ser estar um bocado em baixo de forma, não sei. Achas que ele não fica para o próximo ano?
Opa, o Bruma, Belotti e Arthur Cabral são todos uma incógnita que eu não consigo responder, porque o Arthur Cabral com a certeza que não, o Belotti provável que fique, até para ter outra opção para ponta de lança, para além do Pavlidis. E depois o Bruma é daqueles jogadores que tu olhas para a carreira do Bruma, ele todas as épocas tem um clube diferente, um ou dois clubes. Já teve no. Começou no Sporting, não foi? Depois foi andou pelo Galatasaray, passou num monte de equipas. Acho que é um jogador, se calhar, um bocado conflituoso, não sei. Pelo que aparenta das notícias recentes, talvez seja um jogador não muito confiável. Por isso, não te sei dizer. Mas enfim, parabéns ao Tirsense, não é Eu verdade? acho que o Bruma, eu acho que o Bruma ele é jogador de time pequeno. Vamos falar a verdade. Eu acho que é isso que todos querem falar. Eu acho que ele não é jogador para estar no Benfica. Acho que ele já teve algumas oportunidades. Lógico, tu não vai julgar um jogador por 2 ou 3 jogos, mas ele tendo essas oportunidades e não demonstrando um futebol muito grande, já vem falando por que que ele não tem oportunidades melhores. E a minha opinião é essa. Eu acho que ele não é jogador de time grande. Eu acho que ele não fez mais exibições. Eu acho que alguma coisa se passou nos treinos. O Benfica bem pode negar, mas eu acho que alguma coisa se passou. Porque tu não passas de primeira opção para terceira, assim, por dar cá aquela palha. Alguma coisa ali aconteceu. Mas bem, estava eu a dizer parabéns ao Tirsense, não é? Apesar de pronto, ser um 9-0 em agregado. Sempre tentaram, não é verdade? Também ninguém esperava mais também. Sim, entraram, pronto, não entraram para estacionar o autocarro, já deram um espetáculo. Não foi um espetáculo muito bom para eles, mas pronto, deram um espetáculo. Vamos ao último jogo, último rescaldo aqui que temos da semana. Isto sim foi um jogo interessante. Eu por acaso até vi sem prestar muita atenção, vi do início ao fim. Inter de Milão 0, Milan 3. O Conceição faz milagres, de facto, ou isto é o Papa que desceu à Terra. O que é que tu achaste deste jogo, Ricardo? Olha, eu vou-te ser sincero, André. Não viste? Não, 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 eu vi. Desculpa, eu não vi, mas vi depois uma notícia que dizia assim. O ex-jogador do Benfica brilha no Inter de Milão AC Milan. E eu, queres ver que foi desta que o Félix começou a jogar? Vou ver e foi o Jovic. É isto que tenho a dizer. Mas já ouviste esteve no Benfica? Não te Olha, lembras do Jovic no Benfica? eu apago da memória alguns jogadores. Por vezes, há ali períodos em que estava a prestar menos atenção ao Benfica. Mas Não, não me lembro não, do não, Jovic. mas confesso que não vi o jogo, vi só depois em formato de rescaldo, mas acho que foi um bocado de surpresa para todos. Sim, Tanto é que sim. ninguém apostou neste resultado. Opa, eu vou dizer Mas uma coisa. Sim, diz, acaba o que estavas a dizer. não, foi uma surpresa, mas as equipas do Sérgio Conceição também são um bocado isto, não é? Às vezes vem, mete aquela raça, mete aquela garra e depois fazem estes resultados. Acho que já era um pouco assim no Porto também, que às vezes fazia aqueles resultados inesperados porque metia a equipa a jogar com vontade, metia a equipa a jogar com naquela garra. Sim. Mas sim, mas acho que ninguém esperava que isto, um 3-0, ainda por cima depois do primeiro jogo ter sido um jogo tão equilibrado, não esperava esta. Mas vocês que viram o jogo que digam se foi merecedor ou não. Opa, eu vi assim, eu nem sei como é. Se dizem que o Benfica ganhar 3-0 a Guimarães foi sorte, isto aqui foi um milagre, porque eu estava a ver o Milan na primeira parte, eles não estavam a jogar bem, o Inter estava claramente superior. Eu até escrevi nas minhas notas, eu estava a prestar atenção ao Rafael Leão. O Rafael Leão estava a ter um jogo horrível na primeira parte, perdeu para aí umas 5 bolas seguidas no 1 para 1. Eu até escrevi aqui, está-me a fazer lembrar o Everton de Cebolinha. Uh, por isso, eu nem sei como é que depois o jogo tomou as proporções que teve. O Milan fez o primeiro, cresceu em confiança e depois na segunda parte fez o segundo e o terceiro, quando o Inter já estava descompensado atrás. Acho que talvez seja um pouco falta de foco do Inter, porque agora também estavam em três frentes. O que é que tu achaste, Igor? Não sei se viste o jogo todo. Sim, eu vi o jogo. É, eu acho que é o que tu falou. Ninguém sabe como chegou nisso. O 3-0, vamos falar, nossa, mas é 3-0, um placar muito alargado. Só que a Inter merecia ter feito 5-6-0, né? Eu acho que Também não esse vou tão jogo longe, mas foi. Eu acho que a Inter ela foi muito superior. Só que a diferença foi, a Inter teve algumas oportunidades de marcar
e não marcou. E o Milan, em poucas oportunidades que teve, eu acho que foi até 5 ou 6 no máximo, fez 3 gols. Eu acho que foi a questão mesmo de saber marcar na oportunidade que teve. E, na minha opinião, o placar não se resume a isso. Eu acho que o jogo do. Eu acho que os próprios jogadores não acreditam nesse placar. E o Milan sai. Até o próprio Milan, eu acho que sai muito chocado com esse placar, porque o jogo não foi isso. Essa é a minha opinião. O jogo não foi isso. E, e uma vitória da Inter eu acho que seria o mais justo. Mas é um 3-0, né? Sim, não há muito o que dizer em termos de eficácia. O Milan deu 3-0, evidentemente. Isto estraga um bocado as esperanças, se calhar, se o Sérgio Conceição conseguir conquistar a Copa Itália, acho que estraga um bocado as esperanças dele voltar para o Porto, não é, Ricardo? Assim, nesse caso, o Milan é capaz de manter. Ele não vai voltar para o Porto, muito menos com o Vilas Boas a presidente. Depois do Pinto Costa ter morrido, já não voltavas para o Porto, seja de que forma for. Também não sei se não há esperança. Vamos com calma. Bem, agora estou-me a lembrar, deixei um tópico de fora deste programa, não sei se querem falar, ainda estamos com tempo. O regresso do Félix para o Benfica, que se fala, também se fala dele e para o Wolverhampton. Ricardo, tu adoras falar do Félix, diz aí tua justiça, o que é que achas destas notícias que têm saído? Está tudo a acontecer como eu previ. Não quero aqui estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas está tudo a acontecer como eu previ. E o Félix no final da temporada ou está no Benfica, ou está no Wolverhampton, ou está lá nas Arábias. Certinho, certinho, certinho. Enfim, é um jogador medíocre, nunca justificou nem um décimo daquilo que se pagou. Foi fabricado na comunicação social cá em Portugal, como de costume, como tantos outros que houve. Vamos lá ver, Como vais dizer que ele não fez uma excelente época em 18-19. não todos, mas repara, fez uma metade de uma boa época em 18-19. Fez uma metade de uma boa época com 18 anos. Matou, acabou, a carreira dele acabou ali. O resto foi só deixar andar. Foi escorraçado do Atlético de Madrid, foi escorraçado do Barcelona, foi escorraçado do Chelsea, foi duas vezes, não é? Está a ser escorraçado do AC Milan. Quer dizer, a culpa é de quem? É destes clubes todos, estão todos errados. Ele é o gajo que vai em contramão na autoestrada, mas estão todos com mal. Ele é o único que vai bem. Eu concordo contigo, o Félix foi uma promessa que nunca se cumpriu. Agora, que não justificou o valor que o Atlético pagou. Ele justificou, talvez não tanto, talvez em vez de 120, talvez fosse 70 ou 80, como agora se calhar está no nível que o Rodrigo Moura está, ou um bocadinho superior, estava na altura. O Félix era um fenómeno na altura. O gajo fez um hat-trick contra o Eintracht Frankfurt, que é uma coisa que nunca acontece. Ganhou no Dragão, um jogo... Enfim. Fez o hat-trick do Eintracht Frankfurt e na segunda mão não apareceu e fosteis eliminados. Fez 6 meses. Fez 6 meses, André. Mesmo esse jogo do Eintracht Frankfurt, estás a falar, fosteis eliminados desse jogo. Porque ele não apareceu no segundo jogo todo. Fosteis eliminados pelo Eintracht Frankfurt nesse jogo que estás a falar. Sim. Jogou tão bem e fosteis eliminados que no segundo jogo não apareceu. No Dragão fez um bom jogo, mas foi um bom jogo. Fez 6 meses mais ou menos bons, com 18 anos e deu flop. O que é que eu estava a dizer na altura? Não tínhamos um podcast para gravar. Eu acho que é um risco. Eu acho que é um risco o Benfica trazê-lo. Acho que há 90% de hipóteses de dar porcaria e 10% de hipóteses que ele renasça das cinzas e faça uma grande época. Mas Agora, olha, eu também te digo uma coisa. Se há algum lugar onde ele ainda pode voltar a jogar um futebol minimamente bom é no Benfica. Sou-te sincero. e na seleção, se jogassem 4-4-2. Olha, se ele jogar na seleção, não vejo o jogo. Merda, que jogador horrível. Horrível. Nem penaltis sabe marcar. Somos eliminados por culpa dele. Não sabe acertar com os postos. Foi por culpa dele, não foi culpa do Martínez que andou a tirar, a meter Rubén Neves e Nelson Semedos ali para dentro. Não, Foi culpa a do culpa é do Félix. Aí Falhar um concordamos. A penal. culpa é do Martínez pôr o Félix a meter penaltis, meter dentro de campo. Mas Enfim, pronto, não vamos falar do europeu do ano passado. chega disto. Igor, Ó, mais não, alguns o André, comentários? o André vai ficar bravo com o que eu vou falar. Só que eu sou especialista em jogadores assim. Que é o típico jogador ruim que teve uma temporada boa e enganou todo mundo. Está bem.
Vamos avançar deste tópico. Vamos passar à segunda parte do programa, melhor parte do programa. O que é que acham? Vamos. Vamos. Pronto. Apostas. Temos várias apostas para fazer para a semana, é semana de Champions. Vamos aqui começar pelos jogos da Liga Portuguesa. Não sei porque é que ainda estamos a apostar em jogos do Porto, mas vamos a isso. Estrela da Amadora contra Porto. Ricardo, ainda estás à frente 3 pontos. Já estive em igualdade pontual esta semana, mas depois já deixei de escapar outra vez. Até foi o jogo do Tirsense que me estragou a aposta. Mas diz lá, quem é que ganha este jogo? Como é que vai ficar? Resultado e marcador. 2-1 para o Porto, Rodrigo Moura. Eu ia pôr. Era exatamente aquilo que eu tinha escrito. Bem, vou pôr 3 para o Porto. Francisco Moura. Igor. 2-0 para o Porto. 0-2. E Fábio Vieira. Fábio Vieira. Bem, Benfica AVS. Ricardo. 3-0 para o Benfica, Pavlidis. Olha que é um jogo em casa contra uma equipa pequena. Num 3-0. Ui, vou meter 3-0 para o Alves, queres ver? Eu vou meter 3-1 para o Benfica, golo do Aktürkoğlu. Igor. 4-1 para o Benfica. Sim. E o gol Pavlidis. Nós empatamos empatamos o jogo fora com o Aves. Eles são um adversário que pode provar-se mais difícil do que se espera. Mas bem. Vamos para Boa Vista Sporting, Ricardo. Vou meter 3-0 para o Sporting, que eu quero. 0-3 Gyökeres. Eu vou pôr 0-4 Pote. Porque o Boa Vista está a ter uma época horrível. E então 0-4 acho que até é o resultado mais provável. Igor. 3-1 para o Sporting. 1-3. Trincão. Certo. Vamos para a Espanha. Final da Copa del Rei. Barcelona, Real Madrid. Ricardo. Eu vou meter 2-1 para o Barcelona, marca Rafinha. Parece que tu estás a ler as apostas que eu tenho aqui. Parece que estás a lê-las. Olha bem, vou pôr 3-1 para o Barcelona, Lamine Yamal. Igor. 2-2. Tens fé aí. Mbappé. E agora, sou madrilista, não posso perder a fé. Agora o Real ganhava 4-0 este jogo. Também era engraçado. Bem, acaba por aí o fim de semana e vamos voltar aos jogos europeus. Aliás, falta-me aqui um jogo. Estou a ver que me falta aqui um jogo que é o Liverpool-Tottenham, que ainda é no fim de semana para a Liga Inglesa. Peço desculpa, já me estava a adiantar nas minhas notas. Liverpool-Tottenham, Ricardo. Dizes aí? Agora baralhaste-me aqui o esquema, Adri. Mas é o jogo do título. Se o Liverpool ganhar este jogo, fica confirmado campeões da Inglaterra. Eu vou meter 3-1 para o Liverpool, marca Salah. Eu passei hoje este jogo do Liverpool. Ou tiveste que inventar na hora? Não. Pronto. Não, esse foi de paraquedas. É para vos fazer não. pensar. Isto temos tudo preparado. O André Temos de estar sempre estuda atentos. os resultados e chega de surpresa pro Ricardo Exatamente. perder direito. Exatamente. Já conheces as minhas táticas. Olha, eu vou pôr 3-0 para o Liverpool. Golo de Diogo Jota. Igor. 4-1 para o Liverpool. 4-1. E o gol de Szoboszlai.
Szoboszlai. Eu nem vou tentar escrever isto aqui no Excel. Szoboszlai, qualquer coisa assim. Agora sim, jogos da Liga dos Campeões. Arsenal, PSG. Ricardo. 2-1 para o Arsenal. Saka. Olhem, eu vou para um estonteante 0-0 e vou pôr como marcador, se houver algum golo, Mikel Merino. Igor. Alô? Estou mutado, por isso que ninguém está me ouvindo. Esse jogo é complicado, porque são duas equipes que não tomam muito gol e fazem muito gol. Eu vou pela emoção da Champions. 3-2 para o Arsenal. 3-2 e o marcador, quem é? O marcador vai ser o Saka. Saka. Okidoki. Barcelona, Inter. Doutor Ricardo. 2-1 para o Barcelona. Rafinha. 2-1, Rafinha. Olha, eu vou apostar num resultado improvável. Estou com fé que a Inter se esteve a guardar para este jogo. 1-2, gol de Lautaro Martínez. Igor. Eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Barcelona também, apesar de acreditar na vitória. Mas a Inter ter perdido esse jogo me pega. 1-1. 1-1. E vai para a Itália para ser decidido com um gol de Rafinha. Correto e afirmativo. Vamos para os últimos dois jogos, meias finais da Liga Europa, vamos também apostar. Eu estava indeciso, punha aqui o Tottenham Bodo Glimt, mas acho um jogo interessante para apostar, então Tottenham Bodo Glimt, Ricardo. Eu vou pôr 2-0 para o Tottenham Solanke. Ora, eu tenho aqui apontado uma surpresa para este jogo. Vou pôr 0-1 para o Bodo Glimt, com um gol de um Kasper Hogg, que é um grande marcador do Bodo Glimt, pelo que vi nas estatísticas do 0-0. Igor. 3-1 Tottenham. Madison, ok. E por último, o nosso clube preferido do triângulo ofensivo, Manchester United, defronta o Atlético Bilbao fora. Previsões, Ricardo, para este jogo? 1-1, marca Bruno Fernandes. 1-1, Bruno Fernandes. Eu vou pôr 2-1 para o Atlético de Bilbao, com gol de Nico Williams. Não está lesionado, pois não? Eu não acompanho o Atlético de Bilbao. Ok, ótimo. Igor, fecha aqui as apostas então. 3-1 Bilbao, Iñaki Williams. Disseste Nico Williams ou é outro? Não, é Iñaki Williams mesmo. Eu tinha o Nico Williams, mas quando tu escolheu o Nico Williams, eu escolhi o Iñaki Williams. Ok. São irmãos. Desculpem a minha ignorância, que eu não conheço estes jogadores. Bem, terminamos por aqui mais um triângulo ofensivo. Não se esqueçam de colocar um gosto e subscrever aqui o canal do YouTube. Se estiverem a ouvir no Spotify, deem aí as 5 estrelas e cliquem no botão de seguir para apanharem todos os episódios. Alguma nota final pela vossa parte, pessoal? Eu, em dia de liberdade, queria acabar hoje o podcast recordando os títulos conquistados desde que somos livres de praticar um futebol justo e livre, sem árbitros opressores de Lisboa. Desde o 25 de Abril de 1974, o Porto tem 73 títulos, o Benfica tem 45, o Sporting tem 28. Desde que tiraste supertaças do jogo opressor. Tiraste supertaças. Enquanto é que fica? Mas qual é o problema da supertaça? Mas temos uma vantagem absurda igual. Ok. Qual é a vantagem sem as supertaças? É que são para aí umas 20 supertaças. Estás para aí a contar. Mas olha,
eu tiro as 8 supertaças do Benfica e o vosso registro fica absurdamente ridículo também. Vocês ficam com 37 títulos em 51 anos, a contar tudo menos supertaças. E aliás, e se tirar taças da Liga, que ainda valem menos que as supertaças, vocês Taças da ficam Liga com... são importantes. Taças da Liga são importantes. Não A podes taça tirar. da Liga é mais importante que a supertaça. Sim. Olha, André, sabes o que é importante? 7 títulos europeus contra 0 do Benfica e 0 do Sporting. Já, Isso é já que te é disse que o importante. Mundial de Clubes não é um título europeu, é um título mundial, mas tu insistes nos 7 títulos europeus. Enfim, nem vamos comentar estas coisas do Ricardo. Foram 7 títulos, 7 8. títulos internacionais contra 0 do Benfica e 0 do Sporting. O André, Benfica foi a 10 finais europeias. Ninguém tem maior pedigree europeu que nós em Portugal. Ok? olha, eu digo-te uma Está coisa. resolvido aí. Eu digo-te uma coisa. Todos os clubes, o sonho deles é jogar uma final europeia contra o Benfica, porque sabem que é garantida a vitória. Mas pronto, fica aqui a minha homenagem ao 25 de Abril, a data mais triste de qualquer benfiquista, que acabou-se o seu jugo opressor. Um bom dia a todos, boa noite a todos, independentemente de a que horas estejam a ouvir. É um dia feliz para todo o portista. Isso nem sequer faz. Nem vou entrar por aí, porque os anos 70 e 80 continuaram a ser dominados pelo Benfica, mas nem vamos esquecer isso. Vê-se pelos títulos que ganhaste. Tiras supertaças, tiras taças da Liga, tiveste 28 títulos, André, em 51 anos. Bem, Dá quase uma média de um Igor, a cada 2 anos. pronto, vamos mutar aqui o Ricardo, Igor, só um bocadinho. Diz-nos aí a tua opinião, as tuas notas finais, aliás, não é opinião. Na verdade, não tenho uma nota final. Só espero que gostem desse episódio. E apesar das sinceridades, espero que as pessoas entendam que são opiniões. Tudo bem. Bem, até à próxima, pessoal. Ficamos por aqui.